Cristo possa envolver todos vocês. Vamos começar a reunião da noite de hoje, né? Mas antes disso, vamos ler o exórdio. Caminhar um pouco ao ar livre tranquilamente. Redescobre na natureza e te abençoa a vida. Esparece saindo este turbilhão em que te encontras, deixando a imaginação voar. Evite os lugares movimentados para o teu passeio. Respirar oxigênio, o bálsamo das flores e mostrar do mar. Realize conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como te apresente. A tua existência e rica do que é necessário para ser feliz. Esta para os pregadores do livro Vida Feliz de Nivaldo Pereira Franco. Para começar a reunião da noite de hoje, pedimos ao irmão Carlos para fazer a prece no início dos nossos trabalhos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agradecer a cristãos, mais hoje, no trabalho, porque a nossa irmã, as palavras, prestar atenção, não se atentar só com o que ela falou, se aprofundar, procurar pesquisar, para que tenhamos maiores esclarecimentos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem. Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Com essa prece, passa a palavra para a nossa irmã para dar continuidade a palestra de hoje. Assim, mestre amado, te agradecemos por todos, pedimos a tua devida permissão aos trabalhadores desta Casa de Oração e Trabalho, para dar por início a reunião da noite de hoje na Santa e Divina Paz. Muita paz para todos. Hoje vai ter uma palestra muito interessante da irmã Crisley. Ela vai falar sobre a Marcha do Progresso. Muita paz para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Mais uma vez, olha, eu aqui de novo. Eu costumo dizer que eu não sou palestrante, eu venho para cá conversar com vocês sobre alguns temas que são colocados para a gente. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da Marcha do Progresso, as questões 779 até 785 do Livro dos Espíritos. E aproveitando, falando em Livro dos Espíritos, a gente sabe que o Espiritismo traz muita compreensão, muito entendimento, mas que a gente só vai conseguir realmente alcançar esse entendimento e essa compreensão se a gente se dedicar ao estudo. E quando eu falo em estudo, é estudo da codificação dos 5 livrinhos básicos do Espiritismo: o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. E a gente ainda pode incluir as obras póstumas de Allan Kardec. Todos esses livros foram escritos por Allan Kardec através da inspiração dos espíritos. Ele teve o auxílio de médiuns que o ajudaram para compor esses livros. Então, hoje a gente vai conversar sobre a Marcha do Progresso. E a Marcha do Progresso, ela está aqui no Livro dos Espíritos, na parte 3, onde tem todas as leis que fazem parte do nosso entendimento, as leis que Deus passou para a gente, né? Então, a gente tem, para eu não esquecer nenhuma, aí eu vou filar. A lei divina, que é a primeira, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, que é o que eu vou conversar com vocês hoje, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, de amor e de caridade, que resume tudo o que foi dito em todas as outras leis. Mas é muito mais interessante a gente ler cada uma delas e, por fim, ler a lei de justiça, de amor e de caridade
para a gente entender, a gente tem que estudar cada uma delas com calma, devagarzinho, mas aí a gente vai ter realmente alcance do que é que está se querendo dizer. Se a gente for só para o resumo, vai ter só resumo. Vamos lá. E a marcha do progresso está nas leis morais e está lá na terceira parte do livro dos Espíritos. Ela começa na questão 779 e vai até a 785. E aí vem o começo. O que é progresso? Progresso é evolução, progresso é melhoria, não é? Então, a gente tem que entender que o progresso é como a gente pode comparar ao nascer do sol. A gente consegue parar o nascer do sol, impedir que o sol nasça todos os dias, impedir que a lua nasça, que ele se ponha no fim da tarde e que a lua surja? Não, né? Assim também é o progresso. Ninguém pode parar o progresso. O progresso vai acontecer, queiramos ou não. Se a gente fizer força contra ou não. Ainda que eu diga, eu não vou fazer nada para melhorar, eu vou cruzar os braços. Ainda assim, eu vou ser atingido pelo progresso. Por quê? Eu cruzo os braços, mas os meus sentidos continuam ativos. Eu continuo enxergando, eu continuo escutando tudo, então eu continuo percebendo as coisas que acontecem. E na hora que eu percebo, eu consigo ver se está certo ou se está errado. E só com isso eu já aprendi, eu já progredi. O progresso é a aspiração pelo melhor. É quando a gente quer crescer, a gente quer evoluir, a gente quer se melhorar. Pelo bem, aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós, dentro da gente, de um princípio superior, ou seja, de Deus, que ama tanto a gente, que nos fez todos para a perfeição. Todos nós vamos alcançar a perfectibilidade um dia. Todos nós vamos ser anjos. Ninguém ache que vai atrasar, que vai conseguir impedir. Não. Cada um de nós, de acordo com o nosso empenho, de acordo com as coisas que a gente faz, vai chegar mais rápido ou mais devagar. Mas todos nós vamos alcançar a angelitude, né? Então, de alguma coisa grandiosa, quase divina, esse ser superior, que encaminha todo mundo para o mais alto, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Olha aí. E se a gente tem consciência, a gente tem também o quê? Livre-arbítrio, né? E é através do livre-arbítrio que a gente entende o que é certo e o que é errado. Progredir incessantemente é tal a lei que rege a vida dos espíritos, todos os espíritos, inclusive aquele nosso irmão que hoje ainda é mais atrasado, que se entregou aos vícios, que se entregou ao crime, ainda assim, ele também vai alcançar a angelitude no tempo dele, no ritmo dele, independente da gente. E quais são os dois principais tipos de progresso humano? O progresso intelectual e o moral, certo? Porém, esses dois progressos, eles não caminham juntos. Cada um deles caminha no ritmo próprio. E normalmente é muito comum que o progresso intelectual ele aconteça mais facilmente. Ele vem primeiro. Mas é ele também que viabiliza que o progresso moral aconteça. Por quê? Porque quando a gente fica mais avançado intelectualmente, a gente começa a ter noção do que é certo e do que é errado. O livre-arbítrio da gente começa a falar da responsabilidade que a gente tem. E aí, isso faz com que a nossa moralidade cresça. Porque a gente sabe que é errado. E aí a gente faz, poxa, é errado, eu não vou fazer não. Eu vou pelo caminho certo. Então, o avanço intelectual e o avanço moral.
No intelectual, ele é relativo à inteligência. Se dá com o avanço da tecnologia, das ciências, diz respeito ao progresso material. Ele pode ser observado mais facilmente. A gente percebe hoje que os exames médicos evoluíram. A gente não depende mais só para fazer um diagnóstico de uma doença. Antigamente, a ferramenta que os médicos tinham era apenas o raio-x. Hoje, os exames de imagem que existem, a ultrassom, a tomografia, a ressonância, o PET-scan, e ainda vai vir mais evolução. Vai acontecer mais coisa, mais progresso tecnológico. E como eu disse, ele, dando todas essas qualidades, vai ajudar a moral, que pertence ao domínio do espírito, né? Da consciência. Quando eu reflito através do meu livre-arbítrio que eu realmente estou fazendo a coisa certa ou estou desencaminhando, estou indo para o lugar errado, né? Parte da filosofia que estabelece as regras de conduta fundadas na noção de bem ou mal. É através da moralidade que a gente tem essa distinção entre bem e mal, né? Aí vamos começar realmente com as questões. Lá na questão 79, Allan Kardec perguntou aos espíritos: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, tem ela o homem, concebe ela o homem dentro dele mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam no progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, não é porque eu tive a felicidade de nascer numa comunidade, e eu digo felicidade porque muitas vezes você nascer em berço esplêndido, isso lhe tolhe, lhe corta oportunidades de aprendizado. E quando a gente nasce numa comunidade, a gente aprende muito mais. Aprende a dividir, aprende a pedir, aprende a receber, a gente aprende a dominar o orgulho da gente, a gente aprende humildade. E quando a gente tem tudo, a gente não aprende nem a dividir. É tão difícil quem tem tudo saber dividir. Poucas pessoas que realmente são abonadas, que têm muito dinheiro, conseguem lembrar daqueles que precisam. Então, quando acontece isso, de a gente ter um crescimento, ter uma evolução moral maior, a gente também tem a oportunidade de ser exemplo. E é através desse exemplo que a gente ajuda as outras pessoas mais atrasadas a evoluir, a aprender com a gente, a crescer moralmente. Se a gente vai para a escola e aí tem um aluno que tem notas, tira notas muito boas sempre, e de repente esse aluno começa a receber muito elogio do professor, aí você fica incomodado. Por que é que só ele recebe elogio? Isso me instiga a me dedicar mais, a estudar mais. Olha aí, o progresso alheio me ajudando a me dedicar, a me melhorar. Da mesma forma, se eu vejo uma pessoa dentro de uma comunidade que tem tão pouco, mas consegue dividir, consegue ajudar aqueles que necessitam mais do que ela, e aí eu vejo e paro e penso, poxa, ele tem tão pouco e ajuda, eu tenho um pouquinho mais, eu não poderia ajudar também? O exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ser exemplo é muito importante e é muito difícil. Porque quando a gente é exemplo, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente diz, com o que a gente faz. Então, ser exemplo é uma responsabilidade enorme. E aí a gente vê aqui. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós, sem exceção alguma. E todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Através da lei do progresso,
nós vamos ser de imperfeitos, nós vamos passar para bons e depois para puros, até alcançar a perfeição. Isso todo mundo vai passar. Todos nós nascemos simples e ignorantes, todos nós hoje ainda somos imperfeitos e estamos no caminho para nos tornarmos bons. E muito em breve, se Deus quiser permitir, seremos todos puros, com maior facilidade. Ou se Deus quiser, não é que nós vamos alcançar, não. Todos nós vamos alcançar, não é se Deus quiser, todos nós vamos. Agora, com maior facilidade, nós vamos alcançar o patamar dos puros. Se Deus quiser, e também depende da nossa insistência, da nossa dedicação. Porque ficar sentado esperando que as coisas caiam no colo, não rola não. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que conseguiram superar. Mas ainda tem alguma coisa sempre que a gente precisa se livrar, se despojar. Então, querer dizer que eu já alcancei... Eu acho tão engraçado quando as pessoas chegam para mim e dizem: você só quer bancar santinha. Eu queria tanto ser santa, ser considerada santa realmente, ter a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo tudo que o mestre ensinou. Eu ainda não consegui não, mas eu estou tentando, estou fazendo força. Isso depende de cada um de nós. Em vez da gente se incomodar porque A, B ou C está tentando, A, B ou C está conseguindo mais do que eu, vamos usar o exemplo de A, B ou C para tentar seguir também, para chegar lá também. A gente não precisa se incomodar com sucesso alheio, não. Aí a questão 780, Allan Kardec perguntou: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Ao que os espíritos responderam: decorre desse, ou seja, é consequência do adiantamento intelectual, mas nem sempre segue junto, segue imediatamente. Tem muitos países que são muito ricos, que são muito avançados tecnologicamente falando, porém ainda tratam os seus cidadãos com diferenças, com preconceitos. A moralidade deles ainda não está equiparada à tecnologia, ao intelecto. E a gente, infelizmente, ainda enxerga isso muito nas pessoas. Sabe aquele cara muito inteligente, aquele professor da faculdade, aquele cientista maravilhoso, mas que é arrogante, é orgulhoso, é egoísta. Ele evoluiu intelectualmente, porém moralmente ele ainda não chegou lá. Como é que pode ocorrer o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Engendrar quer dizer ajudar, empurrar. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha a inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto mais a gente tem noção, a gente aprende intelectualmente, quanto mais a gente tem entendimento, maior é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque a gente entendeu o que é certo e o que é errado. E quando a gente faz uma escolha, faz essa escolha pensada, refletida, e se faz a escolha errada, é de caso pensado, é deliberadamente. Não é porque ninguém influenciou a gente. Quando a gente ainda não tem muito entendimento, a gente é influenciável. Mas quando a gente entende, quando a gente sabe, quando a gente já evoluiu intelectualmente, a gente tem plena consciência das escolhas e principalmente das consequências dessas escolhas. E aí, lá na questão B, ele pergunta: como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Foi justamente o que eu disse. Aqueles países que já evoluíram muito, que intelectualmente têm muito avanço, mas infelizmente ainda estão fazendo diferenças. Moralmente eles estão mais atrasados. Às vezes uma pequena tribo lá na África que
é muito mais avançada do que um país grande, um país evoluído tecnologicamente, porque, reflitam bem, quem me diz que a Rússia, com todo o arsenal nuclear que ele tem, é moralmente evoluído? Não tem. Também não. Os Estados Unidos também não. Mas se você pegar na África, aquelas tribuzinhas, onde todo mundo passa necessidade, mas todo mundo sabe pensar e viver em coletividade, eles são moralmente mais evoluídos, até mesmo do que nós. Tudo bem. Aí vamos fazer uma reflexão. O mundo de hoje já está moralmente mais evoluído. Há 10 anos atrás, quando acontecia uma catástrofe, a gente se penalizava, porém a gente não movia esforços para ajudar as pessoas atingidas. Hoje em dia, quando acontece, toda a população do mundo se movimenta. E aí vocês podem dizer, foi por conta do desenvolvimento tecnológico, porque a internet ajuda a levar informação muito mais fácil. Está vendo como a inteligência, a tecnologia está ajudando a moralidade? Porque todo mundo sentia pena, mas ninguém colocava em ação essa pena, essa dó, essa vontade de solidariedade, de ajudar o próximo que estava precisando. Mas o desenvolvimento tecnológico veio e ajudou a gente a saber o que está acontecendo, a conseguir dizer que lá no derby tem um posto de recolhimento, vocês podem levar lá. A televisão que fica anunciando que tem os postos, que é até tal data. Hoje a gente tem muito mais possibilidade de ajudar, de evoluir moralmente, porque é com isso que a gente evolui moralmente. É pensando, lembrando e fazendo alguma coisa pelo próximo. Não é simplesmente, somente, ai que pena, queria poder fazer alguma coisa. Hoje a gente pode com muito mais facilidade. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Então, enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que sirvam da inteligência para praticar o mal. Quantas e quantas pessoas, quantos cientistas se dedicaram para poder criar doenças que a gente sabe que são criadas em laboratório, desenvolver tudo isso para hoje tá aí o problema do coronavírus. Sabe por quê? Porque um ou outro cientista depois vai chegar e trazer milagrosamente a vacina ou a cura e vai ganhar rios de dinheiro com isso. Isso é o quê? Egoísmo. Orgulho de dizer, eu que fiz, meu nome é que vai ficar na história. Infelizmente, o moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão com o tempo. Mais adiante, se a gente for pensar no tempo pré-histórico, no tempo da Idade Média, quantas e quantas coisas aconteciam por conta de desconhecimento. Na Idade Média, se queimava pessoas na fogueira porque diziam que elas eram bruxas. E eram bruxas por quê? Simplesmente porque tinham mediunidade aflorada. Porém, hoje, a gente não encara mais um médium como um bruxo. E nem tampouco esse médium vai ser levado para a fogueira. Hoje a gente já sabe, já conhece, já entende o que é isso. O que é que acontece realmente de fato. Isso é a evolução intelectual, o progresso intelectual que aconteceu. E o moral que a gente já pode respeitar, até mesmo admirar, porque Chico Xavier foi extremamente admirado por todas as coisas que ele fez devido à mediunidade dele. Todo o bem que ele trouxe pra gente, né? E aí na questão 781, Allan Kardec perguntou: tem o homem o poder de paralisar
atrapalhar a marcha do progresso? E os espíritos responderam: não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Vocês já tentaram parar um carro com uma pedrinha? Durante algum tempo você até consegue, mas dependendo do peso do carro, a pedrinha é esmagada, passa por cima. Assim é com a gente. A gente até pode querer atrapalhar a marcha do progresso, porém vai chegar um momento que ele vai passar por cima da gente. Então ele perguntou: o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso a fazer a humanidade retrogradar, voltar, regredir? E os espíritos responderam: pobres seres que Deus castigará serão levados de rodão, ou seja, de tuia, pela torrente que procuram deter. O progresso não pode ser parado, tal qual o nascer do sol, tal qual o pôr do sol, tal qual o nascer da lua. A gente não pode impedir. Essas forças são forças da natureza. O progresso também é uma força da natureza. O ser humano é um ser da natureza e ele vai evoluir, querendo ou não. Um dia desses, uma pessoa estava aqui assistindo palestra e eu falei de reencarnação. E ela disse: eu não quero reencarnar. Quando eu desencarnar, eu não quero mais encarnar não. Eu olhei para a cara dela e disse: tudo bem, é um direito seu, não querer. Agora, se esse direito vai ser atendido, é outra história. Da mesma forma, eu não posso deter o progresso, nem o intelectual, nem o moral. Em algum momento ele vai me atingir. Em algum ponto da minha evolução ele vai chegar para mim e para todo mundo. Agora mesmo, e todo mundo antes, né? Eu tive ela, de vacina, de sarampo, não sei o que, aí veio as fake news. Não, a vacina não presta, então deixou de dar. Vacina. Aí voltou à tona. Aí culparam que é venezuelano. Não, o povo aqui mesmo. Por quê? Foi atrás de conversa da escola dela, a vacina de HPV. Não ligava para a mãe, o pastor da igreja, que não tome não, que essa vacina é para tornar você isso, você aquilo. Mas por conta do psicológico, a pessoa chegou a fazer já estava se concluindo. Exatamente. E aí eu já contei aqui várias e várias vezes. Tentando corrigir o progresso, de não ter Exatamente. aquela doença. Mas aí agora que tiveram a experiência de não tomar a vacina e adoecer, e quem tomou a vacina não adoeceu, vai todo mundo correr para tomar a vacina. Exatamente. Não vai? Com certeza absoluta. Olha aí a inteligência, o intelecto desenvolvido que trouxe o desenvolvimento do livre-arbítrio, que aí as pessoas vão decidir por si próprias que vai tomar a vacina. Pode quem quiser dizer o que for, que vai tomar a vacina. Não tem problema. A cabeça da gente manda no corpo. Não tenham dúvida nenhuma. Eu recebi o diagnóstico de uma doença autoimune que não tem cura. Ninguém me vê me vitimizando, me fazendo de coitadinha, me limitando de que eu não posso fazer isso não porque eu tenho essa dor. Não, muito pelo contrário. Eu quero mostrar para todo mundo que isso não é motivo para a gente se limitar. Um homem pega uma gripe, desculpem-me os rapazes, mas o mundo se acabou. O mundo se acabou. Que eu tô com febre, que eu tô morrendo, que isso e aquilo. A gente gripado, a gente com TPM, a gente com cólica menstrual, sobe no salto, vai trabalhar, cuida do menino, cuida da casa. É ou não é? Tô mentindo, meninas? Não. Graças a Deus. Adianta não, William. Graças a Deus. Aí eu escutei um dia desses que a evolução do planeta Terra está se dando a passos largos porque as mulheres estão começando a reivindicar o direito delas de tomar conta das coisas. Porque os homens tiveram esse tempo todinho
para poder provar que sabiam fazer as coisas e ficou do jeito que está. Agora a gente vai mostrar que em pouco tempo a gente resolve tudinho. A gente está preparando devagarzinho. Devagarzinho, né? Tá certo, tá certo. Mas é justamente, agora vem a parte moral. A gente já aprendeu com vocês o que não fazer. Agora a gente vai aplicar o que fazer, né? Vamos lá. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se a ela. Então, se é da natureza humana, quer dizer que a gente não tem como parar, a gente não tem como se impor. É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis más, leis negativas. Então, isso quer dizer que eu não vou conseguir nunca impedir, eu vou atrasar, eu vou diminuir o ritmo, né? E quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça juntamente com os que se esforcem para mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo homem em detrimento dos fracos. O homem, quando cria leis, ele cria sempre pensando em ser superior, em sobrepujar. O homem, ser humano, porque tem muita mulher que também tem cabeça negativa, como também tem muito homem que pensa positivamente. Então, as leis humanas, elas muitas vezes querem simplesmente impor, elas querem colocar os outros sob o nosso opinião, sob os nossos pés. E a justiça divina não, ela equipara todo mundo. Seja rico, seja pobre, se você fez a mesma coisa, a justiça divina vai te deixar no mesmo patamar e não vai ter diferença nenhuma. Você vai sofrer as mesmas consequências, né? A questão 782, Allan Kardec perguntou: não há homens que entravam no progresso de boa fé, crendo favorecê-lo? Então, às vezes, a gente não faz uma coisa para impedir que o progresso aconteça, acreditando de todo o coração que aquilo vai ajudar, porque, sob o seu ponto de vista, o vê onde não está. Tipo, um médico que acredita piamente que passar por aquela doença vai fortalecer um organismo. Porém, o outro vem e diz que não, tem que se prevenir. Mas, muitas vezes, a gente, para poder realmente resistir, a gente tem que criar anticorpos. E esses anticorpos é só adoecendo que a gente se esconde, que a gente consegue. Então, a gente às vezes precisa passar por certos problemas. Mas aí tem gente que pensa que precisa passar por todos os problemas. E aí os espíritos disseram: assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Aí, como eu falei, a gente pode impedir, parecendo uma pedrinha, vai passar por cima da gente. Vai passar por cima da gente. Me lembrou agora de Saulo, que ele não estava com uma boa fé no que ele fazia, mas não era o correto. A partir do momento que ele viu, ele notificou. Deixa de ser também uma pequena pedra que teve a grande luz. Exatamente. E isso é a prova maior da evolução. Porque evolução é você reconhecer que estava errado e mudar. Porque o problema é você reconhecer que está errado e persistir no erro. Como diz o ditadozinho, errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Então, na hora que Saulo, percebeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e só através dele é que se conseguiria chegar ao Pai, ele mudou tanto que ele mudou até de nome, ele mudou para Paulo. Tudo ele percebeu, ele evoluiu moralmente num sopro. Ele realmente foi uma evolução moral em uma situação só.
que ele conseguiu reconhecer. Aí a questão 783 diz: segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos responderam: não. Há progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Porém, se um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O planeta Terra está num tempo de transição. E a gente está muito lento nesta transição, porque essa transição depende de cada um de nós. E a gente está devagar demais. Hein? Tem o tempo. E aí o que é que está acontecendo? Se a gente for prestar atenção, analisar direitinho, quantas coisas estão acontecendo para ajudar a gente a acelerar esse progresso, essa evolução? São doenças, são catástrofes. Tudo está acontecendo para que a gente evolua, que a gente seja impulsionado a conseguir esse progresso. Porque a gente estava muito acomodadinho. A gente estava muito acomodado. Ninguém estava fazendo força para se melhorar, não. Tanto é que quanto tempo faz começou-se a se falar da transição planetária, da necessidade que a gente tem de se modificar. Por que isso? Que era para a gente entender, para a gente atentar, despertar para essa necessidade, acordar mesmo para a necessidade de se modificar. E isso só aconteceu pela vontade divina, que permitiu que os espíritos viessem e dessem mensagens para a gente falando a respeito disso. Porque se nosso Pai não quisesse, Ele não teria deixado que mensagem nenhuma chegasse a gente. Se a gente estivesse no ritmo normal para conseguir alcançar essa evolução, nenhuma informação tinha sido passada. Porém, como a gente estava acomodado, todo mundo de bracinho cruzado, vendo a banda passar, cair do céu, aí ele permitiu que os espíritos viessem e dessem as comunicações para que a gente fosse cutucado, sacudido, para a gente despertar quanto a isso. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que a providência divina lhe assinou. E qual é essa finalidade? A perfeição. Ele instrui pela força das coisas. A gente vai alcançar a perfeição, quer queira, quer não. Todo mundo vai virar anjinho, de asinha. Eu vou achar a coisa mais linda, o William de asinha. A zona, tá certo. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carranchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Então, é aquela velha história de sempre foi assim, sempre foi feito desse jeito. Por que eu vou mudar? Mas aí a gente começa evoluindo intelectualmente, entendendo que não é porque sempre foi desse jeito que precisa permanecer, persistir desse jeito. O mundo evolui, a tecnologia evolui e moralmente a gente precisa evoluir para acompanhar, senão a gente vai ficar lá atrás. A gente vai ser deixado para trás. Nossas comoções, o homem quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentâneas que sofre nos seus interesses materiais. É aquela velha história. A gente passa pelas situações. E na hora que a gente está passando pelas situações, a gente só consegue ver aquilo que incomoda, aquilo que dói. A gente não percebe que, por conta disso, de repente eu vou conseguir uma coisa muito melhor. Quer ver um exemplo bem simples? Você foi demitido. E aí você pensa, poxa, meu mundo caiu. Acabou-se tudo que eu conhecia, tudo que eu sabia foi destruído.
E você passa um tempo ali, desesperado, procurando outras alternativas. E de repente, acontece uma coisa maravilhosa que chega para você, uma oportunidade. Mas essa oportunidade só chegou para você porque você não está mais trabalhando. Se você continuasse trabalhando, você não ia ter essa oportunidade. E aí? Não foi uma coisa boa ter sido demitido? Só que na hora a gente só consegue ver o lado ruim. Eu fui demitido. A gente só consegue enxergar aquilo que dói, que incomoda. A gente nunca pensa que, poxa, agora vai ser a chance que eu precisava para poder ir atrás, fazer uma coisa diferente, aprender uma coisa nova, ajudar mais, não estar tão restrito àquilo que eu fazia. Imagine uma pessoa que só trabalhava com números, fazendo pagamentos ou recebendo, e aí de repente se vê na possibilidade de estar trabalhando com pessoas. Tudo isso é crescimento, mas a gente só vê o que incomoda, o que dói, o que chateia. Como a humanidade é construída dos espíritos encarnados, progredindo, ela também progride. Ou seja, a transição do planeta Terra só vai acontecer se nós evoluirmos, se nós melhorarmos. O planeta Terra sozinho, ele não tem vontade própria. É a nossa energia que faz essa diferença, que faz essa mudança. O planeta sozinho é só areia, água, plantas. Nós é que fazemos, que geramos essa energia, seja ela positiva ou negativa. É da gente. É da gente. Da mesma forma que os espíritos não podem degenerar, voltar, ela segue sempre para frente num curso evolutivo que um dia determina a modificação do próprio orbe, do próprio planeta que ele habita, motivo pelo qual Jesus declarou que os mansos herdariam a terra. E quando o final dos tempos chegar, o Evangelho será ensinado em todos os lugares. Os mansos vão herdar a terra porque, com a evolução moral do planeta, todos nós seremos mansos no futuro. E quem é que vai herdar a terra? Serão os nossos filhos, os nossos netos, que serão muito mais mansos do que nós mesmos. É simples, é racional. Foi a ignorância do homem e a sua incompreensão dos reais valores da vida que fizeram que a ciência e a religião jamais se entendessem. Ciência e religião não são opostos. Hoje, já existe a religião que está comprovando, aliás, já existe a ciência que está comprovando a religião. Os fenômenos mediúnicos, eles já podem ser comprovados cientificamente. Então, aquela distinção, aquela divisão, ela está cada dia menor, está cada dia mais próximo, né? Com o advento das luzes, o entendimento da inteligência, é evidente que ambas, ciência e religião, se darão as mãos e não mais estarão em campos opostos e unidas pelo mesmo ideal. Determinarão na sociedade terráquea transformações que não temos a capacidade de prever. A gente ainda não sabe o que é que pode acontecer quando essa união realmente acontecer, quando ela se der, quando ela for efetivada. Muita melhora vai acontecer. E se a gente for pensar direitinho, quando eu era criança, tinha aquele desenho animado que era os Jetsons. E a gente via o disco voador, a gente via pagamento através de relógio, a gente via comunicação, telefone sem fio. Hoje a gente já tem o celular, hoje a gente tem computador em todo canto, hoje a gente tem o pagamento via relógio, que o smartwatch está aí e todo mundo faz. Então, o mundo vai evoluir. Tudo que a gente já pensou como sendo impossível, como sendo uma coisa assim de imaginação,
que, poxa, que imaginação que esse cara teve para fazer esse desenho, um dia vai ser realidade para todos nós. Por quê? Porque a religião antecipou isso. Inspirou os homens, os espíritos desencarnados inspiraram os homens a fazer esses desenhos, até que um dia a gente foi e colocou em prática. A inteligência veio e colocou em prática. Agora, resta a gente fazer um bom uso, porque hoje o que é que acontece? É tanta criança na mesa com o celular, que é para poder comer direito. Aí o pai e a mãe colocam o celular passando desenho para a criança poder comer. No meu tempo não tinha disso, não. No meu tempo minha mãe fazia, sabe o quê? Pegava a chinela, botava do lado e dizia: coma não, que você sabe o que vai acontecer. Agora, hoje em dia, se a gente faz um negócio desse, o mundo se acaba, né? É conselho tutelar, é professor, é até mesmo polícia que bate na porta. Porque a criança vai crescer traumatizada. Oi, por que eu não cresci traumatizada, hein? Por que eu dei pra gente de bem? Será que não funcionou, não? Uai, eu não sei se eu sou diferente, eu nasci fora da linha. A minha geração, garanto que a maioria de nós foi criado desse jeito. E ninguém deu pouquinho não presta. Muito pelo contrário, quem muito teve alisada a cabeça foi que desviou. Não faça isso não culpe Vou contar não. uma história rápida. Conte. Mamãe me levou o médico pro papai e eu era magro, não dia. Aí o médico lá passou um danado de um remédio chamado Mulção de Escorte. Já ouviu falar isso? Pronto. Ouvi muito. O médico disse mesmo assim: eu compre um fraco daqui. O papai comprou 3. Quando mamãe destampou, eu comecei. Aí mamãe com rapacou. Vá, tome, bota a mão pro céu, que seu pai é um homem bom. O médico mandou comprar um, ele comprou 3. Ele, de homem bom. Porque também tinha 3 filhos, né? E o homem Era um para cada um, é ele que não entendeu. Mas olha, no meu tempo, eu tinha um problema de amígdala seríssimo. Eu não podia ver uma nuvem no céu de chuva, que eu já começava na garganta, depois inflamava e não comia mais nada, pronto. Aí minha mãe descobriu um médico lá em João Pessoa, que a gente morava lá nessa época, e que passou iodo tônico Guilherme. Eu achava gostoso. Eu achava danado gostoso. Mãe, eu tinha que esconder o vidro, senão eu tomava todinho. Era docinho. Docinho. Agora, eu te digo uma coisa. Sabe quantas vezes eu tive mais crise de amígdala depois disso? Nunca mais. Eu não me lembro da última vez que eu tive problema de amígdala. Remédio. Iodo tônico Guilherme. Iodo, né? Iodo. Eu não me lembro. Minha irmã detestava, achava horrível. Era uma briga dentro de casa para ela tomar. Eu, mãe, tinha que esconder o vidro, porque senão eu tomava todinho. Eu achava doce. Quem já tomou assim, um café de manhã? Tomei esse risco. Olha assim, perto. Esse remédio ruim, tudinho, eu já tomei e eu nunca tive problema para tomar remédio. Agora, queria ver eu fazer drama? Botasse uma agulha na minha frente, dissesse que tinha que tomar uma injeção. Perdeu a Por isso injeção. que eu tomava tudinho, porque eu não queria evitar a injeção. Então, a ciência ajuda a gente, mas a religião vai ajudar muito mais. A questão 784, bastante grande, é a perversidade do homem. O homem é ruim, infelizmente. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha recuando aos recuos. Então, dá um passo para frente e 2 para trás. Às vezes a gente tem essa impressão, né? E os espíritos disseram: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Quando a gente consegue entender de verdade, de coração, não só de mente, a gente consegue reprimir, a gente consegue refletir e tomar as decisões acertadas.
problema é que as pessoas querem, o ser humano quer que as decisões sejam tomadas simplesmente com a cabeça, com o intelecto. E muitas vezes elas precisam ser tomadas na alma, no espírito que nós somos, dentro de nós mesmos. Faz-se mister, faz principal que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, muitas vezes é preciso que a gente veja toda a desgraça mesmo que acontece para que a gente tome uma decisão para o bem. Para que a gente arregace as mangas e faça força para o bem. Não tem coisa pior do que a gente ver uma pessoa sofrendo e a gente fechar os olhos das costas. A gente passar no meio da rua e ver uma pessoa na calçada e seguir em frente como se não tivesse visto nada. Mas o ser humano vive desse jeito. Mas o dia vai chegar e que não vai ter mais ninguém nas calçadas, porque nós não vamos permitir que os nossos irmãos passem por esse tipo de necessidade. Hoje nós já temos grandes grupos que passam as noites levando comida, sopa, levando cobertores, levando uma palavra que às vezes faz muito mais diferença do que tudo isso, para ajudar aqueles que não têm mais moradia, que não têm mais casa. E sabe o que é que falta? Todos nós nos juntarmos nesse grupo, nessa força, para poder mover todo mundo e acabar com essas coisas. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, não vai ter necessidade de muita força para um grupo nenhum, porque cada um faz uma coisinha. Nós somos 7 bilhões de seres humanos encarnados. Imagina 7 pessoas vibrando, fazendo força juntas. As coisas andam. As coisas andam. E por fim, qual é o maior obstáculo ao progresso? Várias e várias vezes no Livro dos Espíritos, essa pergunta foi feita e essa pergunta foi respondida do mesmo jeito. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual repudia a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto da riqueza, que ao seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que esclarecem o espírito. Ou seja, é a partir do desenvolvimento intelectual que a gente vai ter condição de estudar, de dedicar esse intelecto a arranjar soluções para a gente mesmo evoluir moralmente. E finalizando, assim é que tudo se aprende no mundo moral como no mundo físico e que do próprio mal pode nascer o bem. Que Deus inspire a todos nós, nos ajude, nos ilumine, para que a gente consiga sempre crescer moralmente. E para a gente crescer moralmente, volto a repetir, a gente precisa se dedicar a estudar. Estudar a codificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese, Céu e o Inferno e Obras Póstumas. A gente vai começar, a partir de abril, a fazer no primeiro sábado do mês, um estudo do Evangelho. E vocês estão todos convidados. O horário vai ser a partir das 16 horas, das 16 às 17, certo? Então, aqui, das 16 às 17. Quem estiver interessado, falar comigo para poder dar o nome, para a gente poder juntar o grupo, porque todos nós precisamos estudar. Estudar não é somente ler. Ler é folhear. Não é lembrar, não é entender, não é aprender de verdade.
Porque para vir apresentar a palestra, eu tive que passar bom tempo agarrada no Livro dos Espíritos e em outros textos para entender a respeito de progresso. Vocês só vão progredir se vocês se dedicarem também. Cada um faça a sua força. Só depende de cada um de nós. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Amém. Bem, meus irmãos, que palestra, né, tão instrutiva, né? É que nem aquela música, né? Um dia todos nós seremos anjos, né? E realmente é a lei do progresso, né? Que a gente, dependendo de cada um de nós, a gente vai sim ser anjo para ajudar os outros que já ainda estão na caminhada aqui na Terra. Vamos fazer a prece de encerramento. Lembrando que amanhã tem a campanha do quilo, tá? E vamos fazer a prece, todos nós juntos, numa só voz, o Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E assim, divino Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma noite de aprendizado e te pedimos, Senhor, humildemente, os trabalhadores desta Casa de Oração e Trabalho, para dar por encerrada a reunião da noite de hoje na Santa e Divina Paz. Muita paz para todos.